Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. 10 anos de cidadania que a gente fica muito feliz em estarmos entrando na casa de vocês. Muito obrigado por este carinho, tá? E esses programas que nós fizemos aqui sempre é para vocês, né? Tudo aquilo que vocês queiram ouvir, saber, terem informações, é por isso que estamos aqui há 10 anos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Hoje, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria, um agradecimento sempre especial à Imobiliária Modelo, né, junto com toda a sua equipe, com o Valentim, todos os funcionários, a Imobiliária Modelo, que fazem mais de 30 anos que estão no mercado imobiliário de Santa Maria. E como o próprio nome já diz, realmente é um modelo de eficiência e competência neste assunto. E também ao Vitor Hugo Automóveis, o Vitor Hugo que é um amigo também de longa data, o Vitor Hugo que nos apoia e que ele é um realizador de sonhos, né? O sonho de ter um carro mais bonito, um carro mais novo. Então, o Vitor Hugo Automóveis está lá pronto para receber vocês e fazer um bom negócio. Bem, como disse aqui mais uma vez e conversando com a nossa convidada, antes de nós entrarmos no ar, ela relembrando que é a segunda vez que ela vem no nosso programa. Então, em 10 anos é a sua segunda participação aqui no nosso programa e se trata da Rizieri Busatti. A Rizieri é mestre em políticas públicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em gestão pública, assistente social, né, profissional da saúde mental do nosso município aqui de Santa Maria e hoje está lotada na Policlínica Santa Maria Acolhe. E aí, Rizieri, já vem a primeira pergunta já para nós iniciarmos, né? E eu gostaria que tu fizesse também uma explicação, uma informação do que é o Santa Maria Acolhe. Obrigado, viu, Rizieri, mais uma vez aqui conosco. Sempre importante nós falarmos a respeito da saúde mental, como que está a nossa cabecinha, que muitas vezes a gente deixa para lá e é isso que nós vamos conversar hoje. Obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez e a TV Santa Maria e essa oportunidade de a gente poder clarificar os processos de trabalho da saúde mental, da rede de atenção psicossocial, né, do nosso município, conversar um pouco com a sociedade, né, para a gente estar atento a todos os possíveis sinais e ajudar as pessoas que estejam com algum tipo de sofrimento, né, no âmbito da saúde mental. Então, o diálogo e a informação é dever nosso como cidadão, né? Claro. Então, seu programa Cidadania, nada melhor o espaço para a gente estar falando sobre isso e esclarecendo todos esses processos. Então, começando, né, já apresentando para algumas pessoas que ainda não conhecem, ou se conhecem, é sempre bom falar, perfeito, né? Sim. Do serviço da Policlínica Santa Maria Acolhe, que é um serviço dentro
da atenção psicossocial do nosso município. Então, é dentro do Sistema Único de Saúde, né? Faz parte do serviço do SUS, da atenção especializada. Então, que a gente tem lá a atenção primária, que é o postinho de saúde, né? Que a gente fala atenção básica e estratégia de saúde. Os serviços de saúde mental, que são os serviços de atenção especializada, como os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, as policlínicas, os ambulatórios. E depois a gente tem a instância da urgência e emergência, né, com pronto atendimento. E o Santa Maria Acolhe, ele foi criado originalmente na época do incêndio da Kiss, né, da Boate Kiss. O incêndio da Kiss foi o que deu a origem ao serviço, porque na ocasião precisávamos atender a demanda do município, os sobreviventes, familiares e população, comunidade que estivessem em sofrimento direto ou indiretamente com o acontecido, né? E que naquele momento não tínhamos nenhum serviço, até mesmo nível brasileiro, de atenção à crise subjetiva, né? Então tivemos que compor equipes com apoio da Secretaria de Saúde estadual, federal, Médicos Sem Fronteiras, Política de Humanização. Vários atores vieram nos ajudar a pensar como atender pessoas em sofrimento de crise, que é esse sofrimento subjetivo quando uma tragédia na nossa vida acontece, como que a gente lida com isso, como que a gente dá vazão ao que a gente está sentindo e que tipo de acompanhamento terapêutico vai nos ajudar a estabilizar essa crise e poder voltar ao nosso cotidiano de vida. Então, desde então, né, a gente atendeu os familiares, os sobreviventes e toda a população, os profissionais que trabalharam no resgate, né, os profissionais que trabalharam com apoio na época do incêndio. E aí essa demanda ela foi se dissolvendo para outras questões, né, conforme o tempo foi passando. Ela ainda é presente no nosso serviço, demanda do incêndio da Kiss. A gente deu apoio às famílias, a todos aqueles que precisaram de apoio agora no momento do julgamento, né, do júri. Mas com o tempo a gente foi percebendo uma outra população que foi aumentando no município, que eram pessoas, como todos nós, que por algum momento da sua vida, alguma tragédia urbana, de violência urbana, perdeu alguém, algum trauma, luto, e isso de questões traumáticas, de natureza traumática, como o próprio luto, esse sofrimento que tu não tem previamente cronificado algum transtorno inicial mental e de que naquele momento você entra em crise e está em sofrimento absurdo e pode ter tentativa, pensamento e ideação relacionada ao suicídio, onde você perde a esperança de viver e a única vontade e desejo de morrer ou de tirar sua vida ou de se lesionar, né, que é a questão da autolesão, que a gente vem vendo bastante, vem aumentando o número. Então essas pessoas que estavam um pouco órfãos também desse serviço, porque ou elas não tinham questões de álcool e outras drogas, não tinham questões de transtornos, né, mais graves que precisariam recorrer ao CAPS para do VEPO, por exemplo, e que não teria essa rede de apoio, onde elas buscariam. Aí que surge essa nova reconfiguração do atual Santa Maria Acolhe, que hoje ele é uma policlínica, então ele dá este atendimento a pessoas que estejam com essa crise de natureza traumática, né? Então este é o serviço no momento, e a gente trabalha junto em rede, né, dentro dessa rede do Sistema Único de Saúde do município de Santa Maria, da atenção psicossocial, e que quando a pessoa chega no nosso serviço, através do encaminhamento da atenção básica, que é a porta de entrada aos serviços de saúde. Importante isso aí, Zé, que falaste agora, ela só pode chegar até o Acolhe a partir de um encaminhamento. Ela não pode, por exemplo, hoje, após ver o nosso programa, dela
ir até o acolhe? Por que a gente fala assim que o ideal, né, não que se ela tenha demanda, Sim. que ela esteja com essa problemática, ela chegar lá no acolhe, no horário de atendimento, que ela vai receber uma orientação. Né? A gente faz esse primeiro acolhimento, recebe, mas a gente ressalta a importância da pessoa chegar até a atenção básica como a porta de entrada para os serviços de saúde no seu território, que lá você vai poder, inclusive, ter uma primeira consulta para verificar, Claro. será que é mesmo para acolhe? Será que não Sim. pode ser? Tem outras questões, então a atenção básica ela vai fazer este fluxo acontecer, né? Então ela vai avaliar de primeiro momento, olha, ela realmente está em crise, ela não tem questões de álcool e outras drogas, ela não tem questão de um transtorno maior, né? Então, assim, uma questão de esquizofrenia, né? A questão que a pessoa está relacionada com uma depressão com muitos traços psicóticos, que é algo que já vem acompanhando ela há anos, então ela precisa de um acompanhamento mais completo, complexo e constante e de maior continuidade. Entendi. Então ela não está em crise, essa pessoa ela sempre teve essa questão, sim. não que ela não entre em crise às vezes, mas lá naquele local eles vão dar o apoio para ela não entrar em crise. Essas pessoas que chegam ao acolhe, elas nunca participaram de outros espaços e neste momento elas se percebem em crise, não sabem o que fazer, para onde ir, com quem contar, né? Porque daí é uma outra questão que a gente debate bastante, né? É sobre, às vezes as pessoas não conseguem falar, né? Não tem rede de apoio familiar, né? Ou quando tem muito tabu ainda falar sobre sofrimento, sobre suicídio, né? A pessoa não consegue, tem medo de contar para o marido, ou enfim, porque vão caracterizar como louca, né? Então a gente ainda tem muito estigma da loucura, né? Sim, Da então, vulnerabilidade. Diante disso, Rizeri, o que vocês devem notar lá é o fator de que as pessoas, existe uma situação psicológica e, por ser psicológica, ela não é tão aparente assim, né? E aí daqui um pouco ficam imaginando outras situações e que vão deixando isto para amanhã eu resolvo, não, eu acho que vai passar, né? Então tudo isso evidentemente que acaba num futuro sendo muito prejudicado na questão de um tratamento. O que a gente vê, né, estuda e qualifica o nosso trabalho é que a base de tudo é que todos nós somos singulares e únicos e por isso que a crise, por mais traumática que seja às vezes coletiva, assim, você vai reagir de uma forma, eu posso reagir de outra, conforme nossa história de vida, nosso contexto socioeconômico, questões pré-existentes, né? Muitas vezes pessoas que lá no passado entraram em crise agora por uma situação, mas que ao falar começam a relembrar também questões que lá no passado tiveram questões de abuso, né? Violência doméstica, violência familiar, tudo uma questão lá atrás acaba dando uma consequência. E que em algum momento, a pessoa que não consegue falar, né, às vezes, em algum momento, uma situação cria esse, como a gente fala, né, esse gatilho, o gatilho da crise. O que foi o momento que você descompensou, você não conseguiu mais pensar em outra alternativa a não ser morrer, né, tirar a sua vida, ou fazer um corte para aliviar, né, porque existe a situação do corte para aliviar aquela dor interna que você não sabe falar. E aí ela faz o corte para ser uma coisa palpável. Palpável, isso. Palpável. Muitas falas, a gente tem, assim, falas de que eu não gosto de me cortar, mas eu sinto uma dor e quando eu corto eu sinto um alívio. Então, aquela dor física, ela é menor do que o que a pessoa está sentindo. Né? Muitas vezes as pessoas fazem o corte e aí a gente tem que avaliar, né? O corte para a tentativa de suicídio. Sim, aí o corte já é para com a intenção do suicídio. Isso, e que a gente vai
tá percebendo e avaliando nessa escuta qualificada, nesse acolhimento que a gente faz, né? E o acompanhamento a essas pessoas. Porque, Rizeri, nós tivemos aí um período muito longo, que eu me lembre, né? De questões de alguns tabus que nós evitávamos falar sobre suicídio, né? Até mesmo existem ainda algumas situações envolvendo a imprensa, a ocorrência policial e tudo mais, que evita dizer que aquela pessoa está em óbito, tendo em vista ter praticado o suicídio. Então, existe ainda uma certa proteção, né, na questão de divulgação. E isso, tu achas que acaba não prejudicando como é que eu vou dizer assim, este gatilho que tu falaste agora, né? Avaliar. Esta avaliação familiar dos amigos, né? Daquelas pessoas que têm o convívio. Vem cá, o Vargas tem uma rotina, né? Ele chega aqui na TV brincando com todo mundo, Hoje ele chegou muito sério, então eu já senti que ele está com algum problema. Como que é a orientação de vocês nesta abordagem? Então, isso tudo, né, a gente percebe, por isso a importância da campanha, inclusive se estender para todos os meses se falar, né? Exato. A gente faz a alusão ao Setembro Amarelo em função, né, da data, da campanha, porque toda campanha tem que ter uma data para fazer essa margem, né? Mas a importância da gente estar falando, por isso a gente esse mês fez bastante debate na mídia, né, na comunidade, para ampliar esse olhar, desmistificar muito a fala sobre saúde mental, sobre suicídio, para deixar de ser um tabu, né? A gente mudar um pouco e ampliar esse cuidado, porque a gente percebe principalmente no gênero masculino, né, a dificuldade de se falar o seu sofrimento, de alguma coisa que tenha acontecido, ou sofrimento interno mesmo, né? De o que eu cheguei numa determinada fase da minha vida, o que eu estou sentindo, sintomas depressivos. Às vezes as pessoas não conseguem nem perceber e se permitir cuidar e dizer, não, eu acho que eu estou um pouco depressiva, ansiosa, alguma coisa está errada comigo. A pessoa não consegue se permitir a ver isso. Então, a gente não falar faz com que a pessoa se isole cada vez mais. E isso gera um desconforto que daqui a pouco a pessoa não aguenta, porque ela não fala. A gente diz, né, que falar é terapêutico. A medicação, ela é muito importante quando a gente percebe. Desabafando. E falar, claro, a gente fala com um amigo, fala com pessoas que a gente tem mais vínculo, porque a gente fala que a gente diz, né, a gente tem a família é muito importante, mas a gente não tem um vínculo tão forte para se abrir com certas pessoas, mas com aquela pessoa a gente tem, né? A gente percebeu que aquela pessoa é acolhedora, que ela já me perguntou como é que eu tava, quem sabe eu vou até ela, né? E aí a gente também traz a importância de que quando alguém falar para você que não tá legal, né? É muito difícil estar do outro lado e ouvir alguém dizer eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu tô pensando, eu já tive uma ideação, tive uma tentativa de suicídio. É muito difícil tu ouvir isso, né? Mas o choque da notícia? Claro, mas a importância de acolher, simplesmente dizer, olha, eu tô aqui para te escutar. Não tentar dizer, não faça isso, a vida é tão... Porque aquela pessoa está no sofrimento, ela não está conseguindo ver a vida bela. Eu vejo a vida bela, você vê, você dá um contorno para os seus sofrimentos, porque é inerente do ser humano sofrer. Todos sofremos. Ter problemas. Todos nós temos. Sim, alguns mais, alguns menos, mas não é isso que mensura a dor, né? Aí a crise, às vezes, em função de uma violência urbana ou de um acidente, quando ela é mais traumática, claro, te causa impacto, mas para ti a tua reação pode ser diferente que a minha, né? Então, como que a gente reage ao luto? Como que a gente reage? Então, quando você está percebendo que aquela pessoa que é muito brincalhona, de repente ela se isolou, muito, não é um fator só, a gente fala sempre que é importante observar o conjunto de fatores. Ela tá no mesmo trabalho, ela tá legal, tá falando que tá legal no trabalho, ela começou a usar
ela começou, não consegue dormir, questão de insônia, a pessoa também sofre, né, muito. Como é que estão as relações sociais dela, as relações de amizades, os desamores, como a gente fala, sim, são questões que são gatilhos, né? Então, é dizer, estou aqui se você precisar. Isso gera na pessoa, a gente tem estudos de que isso gera um poder de eu não estou sozinho no mundo. Eu me voluntario, ou seja, olha, se precisar eu estou aqui. Isso causa um efeito muito importante. E às vezes quando a pessoa te dá a oportunidade de falar, deixar você ouvir ela, só escute. Olha, se você quiser que eu vá com você em algum serviço, vamos procurar ajuda, se você precisar, eu tô aqui, eu posso ir com você. Ou isso é muito importante, essa escuta. E claro, né, aí a escuta especializada dos profissionais procurar, né, porque isso sim previne a fala na família ou no ambiente de trabalho com alguém, previne o risco, previne o suicídio. Certo, sim. Promove que ele uma tome ação, o passo, dê um passo adiante. De cuidar de si, né? A gente tem, e aqui no Rio Grande do Sul, né, por isso que eu falo assim, a gente tem aí um índice de ser o terceiro estado com maior índice, né, de suicídios. Então a gente tem que levar em consideração. Isso preocupa, esse índice é muito preocupante. É muito preocupante. Brasil Exato. é o terceiro. Imagina. Terceiro estado, depois vem Santa Catarina, né, Paraná. E pensando de que é uma cultura, a gente tem que levar em consideração a cultura, né? São Paulo fica em primeiro lugar. Então, que tipo de vida as pessoas têm no dia a dia? Quais são os vínculos de falar, né, de acessar o serviço? Então, depois é Minas Gerais e o terceiro fica no Rio Grande do Sul, mas com um número bem elevado na cidade de Porto Alegre também e depois na região que fica o pessoal que trabalha com fumo também. Sim, essa região aqui do Fumageira. Isso. Porque a gente tem uma cultura, né, do homem ser o homem, o gaúcho, que não chora, que não fala, que não pede ajuda. Eu não posso dar sinal de fraqueza, né? Então o medo de sentir rechaço, né, certo. disso faz com que ele se condense, se solidifique e às vezes quando ele tem o gatilho, todos nós temos gatilho, a pessoa não consegue perceber que vazão vai dar para amenizar aquela dor e aí o suicídio se torna a única opção, infelizmente, né? Sim, aí quando a família se deu conta, a situação já aconteceu. E a família talvez às vezes não consigam perceber, os familiares não consigam perceber os sinais. Tem uma situação que a gente também ouve muito e que vários profissionais da área dizem que não, isso não é verdadeiro. Ou seja, diz assim, não, se ele está dizendo, ele não vai fazer. Ele faz. Ele faz, sim. A gente tem que desmistificar isso também, né? Que é a pessoa que fala que quer cometer suicídio, ela pode sim fazer. Tem que prestar atenção na pessoa que falou isso. Ela é uma pessoa com risco, sim, de tentativa. Porque, claro, a gente leva em consideração alguns fatores das pessoas, se tem alguma questão, algum transtorno, né, de personalidade, de que ela não consiga lidar com certas frustrações, com a dor, e aí ela está sempre externalizando isso, né? Mas não é para chamar atenção, assim, ela quer chamar atenção, mas a atenção é realmente, olhem para mim, né? Só que a gente tem essa tendência, às vezes, porque a família às vezes está cansada, assim, a gente não pode culpabilizar as pessoas. Claro. Porque as pessoas, é um meio onde que a pessoa, por vezes, já deve ter dito outras vezes, ou tentado, enfim. Isso causa uma dor, um desconforto, né? E provavelmente a família já tem aí uma vulnerabilidade dos laços, né? Desse acolhimento. E a pessoa, ela quer sim chamar atenção. Então, bom, você está pensando nisso, então vamos procurar ajuda, vamos lá, eu vou com você. Sim. Né? Então a gente pode estar procurando, vamos no postinho,
Vamos lá marcar uma consulta, vamos ver quem que pode estar te ajudando, o que pode estar te ajudando, né? O que vai ser terapêutico para você. É exatamente diante daquilo que tá dentro do próprio trabalho que tu faz, que é esta palavra acolher. Esta palavra acolher, ela é fundamental nesse momento, né? Sim. Rizeri, e aí tem uma história, né, que um conhecido nosso, né, um amigo da família, enfim, a gente ficou sabendo, né, do fato, e depois, em conversa com a família, foram atrás, né, de situações e tudo mais, e aí se deram conta de que ele vinha aqui mais de 15 dias planejando, né, o que ele acabou fazendo. Então, ele pegava o carro, ia até um determinado local, ele escolheu o local, ele comprou material. Então, quer dizer, tudo isso Planejamento, né? foi um planejamento, né? E a gente fica pensando assim, ó, não, o sujeito pensou agora e ele executa agora. Não, né? Aquilo vem no tipo de uma bola de neve, né? Ele vem crescendo, crescendo, crescendo até que ele vai lá e realiza isso. Rizeri, qual a tua, dentro do teu know-how, da tua experiência profissional, qual a reflexão que tu diria para a família, né? Para a família, os amigos, enfim, na nossa convivência social, a partir do momento em que foi detectado alguma situação, qual os primeiros passos que devemos adotar? Então, a família, a gente sabe o quanto está sofrendo e às vezes não consegue, no sofrimento eu digo de um modo geral, né, assim, passando o dia a dia da gente está sempre corrido, a gente está vivendo aí um pós-pandemia que a gente tem que levar em consideração. É uma outra situação, Rizeri, que eu pensei aqui, né, também sim, nesta sim. pergunta para ti. Tivemos aí 2 anos, né, de pandemia, de clausura. O pessoal de vocês, né, vocês sentiram uma situação de reflexo? Sim. Agora? Toda a saúde e acho que todo o sistema de saúde e o próprio sistema da política de assistência social também, o SUAS, né? Que a gente tem que pensar que a gente fala de saúde mental, mas a gente está totalmente interligado, né? Claro. Às vezes o fator socioeconômico Sim. e a situação econômica da pessoa sim é um gatilho para sofrimento, né? E então assim, a pandemia sim é vista como um fator que desencadeou muitas angústias, desesperanças, né? Aumentou a questão do isolamento, o isolamento social teve impacto muito forte, as crianças, os adolescentes que tiveram que ficar mais em casa, mas não era um momento de ficar mais em casa saudável, aquela coisa de férias. Sim. Era a tensão do, será que se eu voltar, eu vou rodar no colégio, repetir o ano, eu vou continuar trabalhando, né? Às vezes os provedores, a mãe que é chefe de família, ou o pai, perderam o emprego, não sabem, né, se vão retornar, quando que vão tomar, o comércio fechando, tudo isso gerou, e o medo da morte, o próprio medo da doença, né, e a perda dos familiares, muitas pessoas ficaram órfãs ou perderam seus filhos de uma forma muito traumática, de um dia a pessoa tá ali, do outro dia ela não vê e não poder nem participar dos rituais de despedida, isso gera um trauma e gera um sofrimento. Exatamente, foi mais isso que aconteceu, porque a mídia, né, a própria imprensa nos trazia as informações, olha, fulano, veio a óbito, mas não teve nada de funeral, tarará, quer dizer, não teve aquela questão que deve estar inserida, né, do luto, da despedida, ou seja, este ritual, ele foi cortado, né, Rizeri? Foi cortado de forma muito traumática, assim, e então isso tudo, hoje em dia a gente está vendo esse reflexo, assim. Então a gente percebe que a família, ela está em sofrimento, a família, eu acho que ela está aí tentando tirar forças para se cuidar, né, e tal, e o dia a dia realmente é muito o conflito causa muita dor, né, às vezes as pessoas são muitos conflitos. Então, que a família possa perceber as mudanças, os vários sinais, né, não é só um isolamento, quando a pessoa tem um grande isolamento, né, ou ela está muito chorosa,
a pessoa que está com sono muito excessivo ou a falta de sono de forma, né, muito excessiva, assim, a ausência de sono, a ausência ou de alimentação, não consegue falar, mudou o humor, né? Ou quando está falando muito de forma depreciativa, né? Então, se deixar a familiar ou o amigo ou o colega se deixar assim apto a escutar e procurar assim, vamos comigo, né? Então, primeiro passo, percebeu, está junto, atenção básica, né? Primeiro momento, atenção básica, vamos lá no postinho para a gente ver qual é o próximo encaminhamento e provavelmente se ela realmente está em crise, porque isso vai ser detectado. Isso, já os profissionais de saúde, por mais que estejam assim, tem uma demanda muito grande, sim, a demanda de atenção básica, ela recebe demanda de todos os lados, evidente, de tudo, né? Mas ela consegue, ela tem esse olhar para avaliar se a pessoa está em crise e sofrimento, se é para saúde mental, né? Porque até a gente tem na proposta de saúde mental esse apoio matricial de ajudar as equipes de atenção básica a verificar quando a pessoa está em crise ou está em sofrimento, né? E para onde encaminhar e como encaminhar. Então, a equipe percebe, às vezes a equipe até entra em contato com a gente, olha, eu estou encaminhando o paciente aqui do postinho tal, ela vai aí, eu dei um encaminhamento para fazer acolhimento. E a pessoa chega com acolhimento. Então, a gente tem os horários que a gente recebe e faz esse acolhimento. Nesse acolhimento, a gente vai conversar com a pessoa que está em sofrimento, conversar com o familiar também e construir junto um plano terapêutico, que a gente chama, né? Sim. E aí que é o próximo passo, aquele passo de cada vez. Vamos vendo agora o que a gente pode fazer para amenizar aquela dor, para estabilizar aquele momento de crise, tentar conter essa impulsividade. Claro, tem pessoas que quando elas estão... A gente tem que pensar que a crise, quando é urgência e emergência, quando ela já está numa tentativa, se a família chegou e viu que a pessoa fez um corte, pronto atendimento. Aí claro, aí já é outra história. Isso, perfeito. E depois o pronto atendimento encaminha para nós. E aí a gente vai seguir o acompanhamento. Depois dessa etapa aí, já entra... Isso, que é o acompanhamento psicossocial. Então, assistente social, psicólogo, enfermeira, terapeuta ocupacional. Vamos avaliar, marcar consulta com psiquiatra. Né? Então, desmistificar que só vai em psiquiatra quem tá... Eu não vou em psiquiatra porque eu não sou louco. E o que é a loucura? A gente tem que desmistificar o que é a loucura, né? Loucura a saúde mental é isso, todos nós transitamos por tudo, né? Sim. Então, às vezes, o uso de medicação, o acesso ao profissional psiquiatra, ele é uma estratégia que é importante, não quer dizer que a pessoa precise daquilo para sempre, e se precisar também, o que isso de tão impactante vai mudar na vida dela, de que, né, vai somar. Sim. Né? E é claro, a gente vai fazendo o trabalho junto com a família, junto com, às vezes, com a escola, junto com, né, se a pessoa está sofrendo no trabalho, a gente vai, é muito singular, é de cada um mesmo, a gente constrói junto e vai fazendo essa rede, esse mapeamento. Maravilha. Rizere, acabaram de me dizer lá que nosso tempo terminou, né? Como nós falamos aqui no início, né? É um assunto muito delicado, né? É um assunto importantíssimo, porque assim, Rizere, nós fizemos algumas observações, inclusive eu conversava contigo antes do início do programa, na própria questão profissional, né? Eu, como sou oriundo da Brigada Militar, nós temos uma equipe psicológica dentro da corporação que inclusive fez um manual, né, de procedimentos para os comandantes terem em mãos, né, com alguns sinais, né, que despertam, porque diante disso que tu falaste agora há pouco, envolvendo, por exemplo, a questão do homem, né, o homem, ele é o forte, ele não pode dar sinal nenhum de fraqueza e tudo mais. Agora tu pegas tudo isso e transporta para a atividade profissional de cada um, né? E aqui, evidentemente, que eu tenho mais condições de falar justamente da questão policial, né? Brigada Militar. Então, nós temos visto aí
porque estamos enfrentando um problema muito grave dentro da própria corporação, né, destas questões ligadas ao suicídio, a questão depressiva, porque daqui um pouco aquele sujeito fardado, né, armado, ele é tido como o super-herói, né? Ele é invencível, ele é aquele sujeito que não pode ter nenhuma falha. Então, talvez essa carga toda acabe desencadeando, né, atrás, ou seja, ele tira a farda e diz assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, enfim. Então, isso são preocupações, né, que nós devemos ter, e de que isso tudo, todos nós, como seres humanos, e a forma como vivemos hoje dentro da nossa rotina diária do mundo inteiro, inclusive, Rizeli, eu acho que daria até um outro programa aqui para nós fazermos, sim, né? Daria um outro programa, a questão do nosso celular, que nos traz notícias na hora que está acontecendo no mundo inteiro. Quer dizer, eu tenho um excesso de informações, né? E que eu fico, meu Deus do céu, e aqui aconteceu logo um acidente tal, fulano, uma enfim, sobrecarga. E uma exigência de que estejamos conectados e respondendo a resposta certa a todo momento. Tá aí. Rizeli, já fica aqui um convite. Podemos, eu quero te fazer esse convite, né, de nós deixarmos passar um pouquinho aí daqui um pouco, lá em novembro, início de dezembro, de nós falarmos especificamente sobre esta carga de informações que estamos recebendo. Pode ser? Pode, claro. Então já estou fazendo o convite no ar aqui, e ela já está assumindo esse compromisso conosco. Sim. Rizeli, eu quero assim, te agradecer, tá, de coração. Eu sei do trabalho, né, de vocês, e que vocês não têm como mensurar a questão, olha, eu evitei isso, evitei aquilo, não tem como vocês mensurarem, né? Mas se vocês evitarem uma situação numa rotina toda, já é uma vitória esplêndida, tendo em vista de que vocês salvam vidas, sim, né? Devolvem o convívio social, o convívio que nós temos que ter, né, do dia a dia, para as famílias, para os amigos, de uma pessoa que estava com problema. Então, muito bacana isso. Muito obrigada, tá, Rizeli? muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Leva daqui do nosso programa o nosso abraço, né, e a proteção de Deus para toda a equipe de vocês lá. Muito obrigada. Tá bem? Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui contribuindo. Maravilha, que bom. Então, já ficas aí o convite, tá? Pode deixar. Legal. Pessoal, vocês viram que, em primeiro lugar, é um assunto bastante delicado, mas que vocês viram que a Rizeli falou de forma muito espontânea e tranquila, e é exatamente assim que nós temos que tratar, né? Eu fiz uma pergunta para ela no início, vem cá, existia tabus, que nós não falávamos isso, não falávamos aquilo. Não, nós precisamos falar sim, porque até mesmo a questão de nós estarmos falando hoje com vocês, né? A família que está aí hoje, nesse momento, sentada lá na sala, assistindo o nosso programa, ela pode despertar, vem cá, o meu vizinho aqui, eu estou sentindo que ele está com algum problema. Então, vocês também são responsáveis por fazerem esta avaliação dos amigos, dos familiares, porque nós estamos vivendo num período muito difícil mesmo, né? E a gente está vendo assim muitas e muitas pessoas depressivas. Então, tem cura? É claro que tem. Tem tratamento? Está aqui a Rizeli, que deu todas as dicas, todos os caminhos para nós, né? Então, vamos procurar um atendimento especializado, enfim, porque eu sempre digo, pessoal, nós estamos aqui e nós precisamos lutar pela nossa felicidade, né? Nós precisamos ser felizes, nós precisamos estar em harmonia com a nossa família, em harmonia com os nossos amigos, enfim, né? Fazendo aquela festinha do final de semana, isto que é viver, e é assim que nós precisamos agir, tá bem? Então, eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui conosco, e fica aqui o compromisso com a Rizeli. Nós vamos trazer de volta este assunto, né, tendo em vista dela ter um conhecimento muito bacana de tudo isso e trazer para todos vocês, tá bem? Então, até a semana que vem, fiquem com Deus e forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública.